Pois é. Jogos incríveis que envelheceram como leite. Vamos lá, canal Zeca. Um vídeo onde eu falei sobre jogos que envelheceram como vinho, jogos que resistiram bem à passagem do tempo, e foi muito divertido revisitar jogos que Agora vai ser o de leite. fizeram parte da minha Envelhecer que nem leite é ruim, tá, gente? Já tomaram leite estragado, azedo? vida, ver como eles envelheceram bem e como eles continuam maravilhosos. Mas hoje vou pelo caminho contrário, vou trazer jogos que sentiram e muito a passagem do tempo, jogos que envelheceram um pouco mal, com alguns sendo datados até mesmo para os padrões da época, onde apesar de serem clássicos, é inegável que eles envelheceram como leite. Tá. No vídeo não. que falo Não sobre vem botar jogos que Uncharted 1, não. envelheceram bem, eu citei Devil May Cry 3 e como ele envelheceu bem com sua gameplay atemporal e suas cenas muito bem dirigidas, o que infelizmente não dá pra falar o mesmo de seu precursor, o primeiro Devil May Cry. Apesar dele ser basicamente o criador do gênero Hack and Slash, que é um gênero de jogos conhecido por ter sua gameplay rápida e fluida, DMC1 tinha isso na época, mas hoje em dia sua gameplay envelheceu um pouco mal. Óbvio que não dá pra dizer que ela é ruim, muito pelo contrário, ela era bastante inovadora na época, mas não dá pra negar que hoje em dia ela é um pouco limitada. Devil May Cry é conhecido por ter um sistema de avaliação de combos, que vai aumentando a sua nota de acordo com quão estiloso é seu combate. No DMC1 é assim, mas esse sistema não funciona tão bem quanto deveria, já que você consegue um combo SSS só spamando o uppercut sem parar. E isso sem contar as fases aquáticas, cara, que são poucas, mas que são tão horríveis que são memoráveis pra todo mundo que jogou. Memoráveis no sentido igual negativo. o Geraldão na água, né? The Witcher é incrível. Mas quando você pôr o Geraldão pra nadar, minha nossa senhora, pra acertar os inimigos lá, cara, tem que parar usar besta, senão não dá não. A gameplay Claro, é horrível. Nossa, velho, Geraldão na água. Eu peguei o trauma dessas malditas fases aquáticas de tão toscas que elas são. Sério mesmo, cara, quem foi o maldito que achou que seria uma ótima ideia colocar uma fase aquática em um jogo onde o foco principal é o combate? Fase aquática já é irritante por si só em jogo de plataforma, cara. Imagine um jogo como Devil May Cry. Com certeza deve ser o mesmo que colocou fase aquática no DMC2 para deixar o jogo ainda pior. Enquanto no Devil May Cry 3 tem cenas muitíssimo bem feitas até hoje, no primeiro DMC as cutscenes não envelheceram tão bem assim, com algumas sendo até vergonhosas de se assistir. I should have saved you. Que amei, cara. I want to fill your dark soul with light. O dublador tava na vontade, viu? Por que o vagabundo agora tá colocando essa galinha aí, cara? É porque é tipo vergonha Porque ela é alheia? incrível, aí cara. ela grita? É, pô. Tipo vergonha alheia? Embora ele tenha algumas tosqueiras nesse nível, acho que isso é até um charme próprio dele. Por ele ser um jogo experimental e fruto de uma versão descartada de Resident Evil 4, é até compreensível que ele não seja um grande ápice técnico de sua geração e que não tenha envelhecido tão bem, e que apesar disso, o DMC1 não deixe de ser um clássico, mas é inegável que ele é um jogo que sentiu muito a passagem do tempo e que não envelheceu tão bem quanto o seu sucessor, o DMC3 no caso, né? DMC2 foi só um delírio coletivo. Melhor, né, o E esse 3. caso de uma nova IP que surgiu de uma ideia descartada do que seria uma sequência para uma franquia famosa não é exclusivo de Devil May Cry. A trilogia Prince of Persia fez muito sucesso no PS2, sendo considerada um clássico daquela geração. E com a chegada do PS3, a Ubisoft estava desenvolvendo uma sequência da série, mas durante o desenvolvimento viram que o projeto era diferente e até promissor demais para ser uma continuação de Prince of Persia, que no início se chamaria Prince of Persia Assassins. Então decidiram transformar o projeto em uma nova IP, e no início da 7ª geração de consoles, em 2007, era lançado o primeiro Assassin's Creed. Foi um jogo considerado até revolucionário para sua época, com um parkour muito bem feito, Cara, esse aqui todo mundo diz isso e realmente, hoje se você vai jogar, você sente, é um jogo lá ele, Pro Max, duro, né? É um jogo durão. Você sabe que eu ainda gosto, mano. Mas é porque eu trabalho muito com o que eu senti na época, sabe, cara? Eu sou um cara que eu... Não parece, né? Porque eu sou essa a merda aqui que só fala bosta. Mas eu sou um cara que eu trabalho muito com o emocional quando eu tô jogando, mano.
E quando eu jogo jogos mais antigos assim, eu tendo a me teletransportar para a época em que o jogo saiu. Então eu deixo de ser crítico e exigindo coisas que se tem em jogos de hoje e entendo as mecânicas da época. Mas eu entendo a galera que acha realmente um jogo duro. Combate da hora, gráficos deveria ser bonitos pra óbvio? sua época, mas depois de alguns vários É, anos de seu mas não é. lançamento, os sinais do envelhecimento Exato. bateram forte. A gameplay, que era boa pra época, hoje já é bem travadona. O mundo aberto, que apesar de bonito, meio que não tem nada pra você fazer nele, além de missões secundárias bem chatinhas. Um design de missões extremamente repetitiva, onde se resumem basicamente em você ter que seguir alguém furtivamente. Isso na grande maioria das missões do jogo. A história do jogo, que não é ruim, mas a forma que ela é contada já é bem ruinzinha, até mesmo pros padrões da época. O jogo mal tem cutscenes direito, cara. Quando você inicia uma missão, ao invés de rolar uma ceninha um pouco mais cinematográfica pra mostrar os personagens conversando, muitas vezes eles só param um na frente do outro e conversam parecendo dois NPCs. E até mesmo algo básico de qualquer mídia audiovisual, que são as legendas, não estão disponíveis no jogo. E não é que o jogo não tenha legendas em português, ele não tem legenda nenhuma. Apenas áudio, cara, isso é extremamente datado até mesmo pra 2007, pô. Eu vejo a Ubisoft investindo em um remake do Assassin's Creed Black Flag, que é um jogo muito querido e tal, mas o jogo da saga que mais precisa de um remake claramente é o primeiro. Seria muito da hora ver a Ubi dando um tratamento a ele, já que ele foi o início do que veio a ser a maior franquia da empresa. E também porque o tempo não fez nada bem ao jogo, que envelheceu muito, mas muito mal em praticamente todos os aspectos. E como queridinho da galera é o Black Flag, eu duvido muito que esse jogo tenha algum remake ou sequer algum remaster para nova geração. O que é uma pena, cara, pois apesar de ser um jogo revolucionário para a Ubisoft, o tempo não fez nada bem ao... Se trazer um remaster vai continuar a mesma coisa, pô. Só vai estar mais bonito. Teria que ser um remake mesmo, o mesmo jogo feito do zero, né, atribuindo mecânicas um pouco melhoradas, não vou dizer atuais, porque aí senão vão achar ruim, mas um remake seria o ideal. Remaster não tem pra quê, não. Primeiro Assassin's Creed. O povo tem um pouco de dificuldade pra saber o que é um remake e o que é um remaster ainda. Por isso que eu sempre explico. Imagine o Resident Evil 1 remake lá, que depois recebeu um remastered. Mas pra quem ainda não sabe, rapaziada, eu sei que a maioria aí já sabe, mas pra quem não sabe, um remastered é isso, é remasterizar um jogo. Como se remasteriza um jogo? Passando ali por cima daquela velharia de texturas, novas texturas, 4K, enfim, dependendo da textura que você quer colocar naquele jogo, passando todo o ambiente, uma iluminação nova, trazendo uma nova vida pro mesmo jogo, tá? Então, basicamente, é você deixar ele mais bonito, passar uma maquiagem, Juregão. Você vai pegar o jogo e vai passar uma maquiagem nele. Tá bom assim? Justo. Um filtrinho de Instagram. Isso é remasterizar um jogo. O remake é quando você faz do zero o mesmíssimo jogo, que foi o que aconteceu com Resident Evil 1 Remake. Inclusive, a Capcom colocou o Resident Evil 1 Remake como jogo canon. Então, eles fizeram as mudanças e agora eles consideram aquele jogo canon. Resident Evil 1 Remake. O reboot, bom, reboot vocês já sabem, né? Reboot aí pode ser em qualquer coisa. Dentro da franquia, por exemplo, Far Cry, a gente tá indo pro 7. Tá uma merda, ninguém tá curtindo. Então tem que rebootar. Rebootar é basicamente esquecer tudo que aconteceu e voltar do 1. Entende? E por aí vai. Mas tem gente que tem dificuldade mesmo com CGI, cutscene. Nossa, esse é clássico. Galera tem fortes problemas e dificuldades. No mesmo ano de lançamento do primeiro Assassin's Creed, outra nova IP estava surgindo no PS3, que viria a ser um grande sucesso comercial com não, Hart. seus jogos e que Mas é o mais travadinho mesmo. De toda a franquia é o mais travadinho mesmo. é o precursor de uma franquia que é referência quando falamos de jogos cinematográficos, o clássico Uncharted 1. Apesar de ser bastante inspirado nos clássicos Tomb Raider, Uncharted ainda tinha uma identidade própria. Era um jogo que tentava ir mais para um lado cinematográfico, com cenas de ação dignas de filme blockbuster. Pô, mas se você jogar a versão aí, a trilogia que tem, cara, eu não acho que envelheceu que nem leite, não. Acho que ele é o mais travadinho dos três, mas envelhecer que nem leite é tipo, sei lá, o Assassin's Creed eu ainda acho que é.
O Uncharted eu acho que não, cara. Acho que não. Mas, enfim. Blockbuster, com o clássico protagonista bonitão e piadista, bem pique Indiana Jones mesmo. O jogo foi muito bem recebido no lançamento. É com certeza um clássico do PlayStation, mas jogando ele hoje em dia, você percebe que alguns elementos estão um pouco mais ultrapassados. E eu diria que o principal deles é seu ritmo desbalanceado. Ao contrário do Uncharted 2, por exemplo, que envelheceu muito bem, tendo um ritmo que divide bem as partes de tiroteio, as partes de puzzle e as partes cinematográficas. No primeiro jogo ele tem poucas partes de puzzle se comparado com sua sequência e muita Tiroteio. parte de tiroteio desenfreado. Bom e não demais. me levem a mal, tá? O tiroteio do jogo é sim muito bom pra sua época, mas como o jogo tem essas partes em excesso, chega um momento que começa simplesmente a ficar bem cansativo. É sério, cara, nesse jogo é bem comum você passar por um tiroteio e logo depois o jogo te joga mais duas partes com mais tiroteio, quase que sem nem tempo pra respirar, cara. Você chegava no fim do jogo já cansado de tanto tiroteio que teve do início ao fim do jogo. O primeiro Uncharted inegavelmente é um clássico, que tinha uma base muito boa, mas que sua execução não foi tão bem feita. O que é, Juragão? Achei zoado Não a concorda? reclamação que ele tá colocando. Eu também não concordo, não. Com esse aqui eu não acho que é um problema, não. Com esse aqui eu não concordo também, não. É porque é da Sony? É, porque eu sou muito fanboy, tá? Essas coisas aí. Obrigado, né? Não, mas eu realmente não acho, não. Eu não também concordo não. com isso aqui, não. Não vejo Tendo problema com isso, um não. ritmo bem cansativo pros padrões de hoje em dia, e que sua sequência, que veio apenas 2 anos depois, melhora não somente o ritmo, mas tudo que o primeiro jogo tinha, como o roteiro, level design e as próprias cenas cinematográficas, que são incríveis até hoje, o que só mostra ainda mais como o Uncharted 1 é um jogo que envelheceu mal. Até Mas agora eu só Uncharted falei vem de 2007, jogos né, cara? experimentais, Calma aí. jogos que foram os primeiros de suas franquias. Um cenário que até é compreensível que os jogos não envelheçam tão bem, já que os estúdios ainda estavam testando o que era bom ou não para usar no jogo. Mas e quando uma nova IP é criada, envelhece mal e o seu sucessor, que era para inovar o jogo anterior, traz mecânicas que já eram datadas até mesmo para os padrões da época. Esse é o caso de Saints Row 2. O primeiro jogo surgiu lá em 2006, uma época em que estavam surgindo vários e vários GTA Killers, jogos que tentavam superar ou Não, pelo então, menos... vamos lá. Vamos lá. O Simpson Hit Run não é um GTA Killer, não é um jogo estilo GTA. Eu não sei se é a memória afetiva da galera, mas o Simpsons Hit Run, ele tinha um mundo aberto, mas a maioria das missões eram com tempo. Vocês lembram disso? Eu posso estar maluco, mas era com tempo. Então, era o tipo de missão que você tinha... Realmente, todas elas, se não me engano, tinha tempo. Era até chato isso aí, não era? Ou tô maluco, Dragão? Cara, não lembro de ter tempo, não. Porque eu lembro de pegar o carrinho e ficar dando rolê. Não, sim, no mundo aberto, mas quando você pega uma missão tem Isso. tempo. É, eu não lembrava. Enfim, mas eu acho que é outro pique, mano, o Simpsons Hit Run. Agora, tiveram vários outros, cara. Teve um do Poderoso Chefão, teve o do Scarface, teve o Saints Row, que é o melhor é o The Third. Tiveram vários. se Tem igualar uma aos história jogos de da mundo aberto Rockstar, também. por E é isso terem mesmo, olha lá o tempo padrão diminuindo. É isso, não é? É, tinha É isso tempo. mesmo. altíssimo de qualidade, nenhum deles conseguiu. Mas que apesar disso, o primeiro Saints Row foi muito bem recebido e até hoje é muito querido pelos fãs. E quando foi lançada a sua sequência 2 anos depois, foi ainda melhor recebido. Até hoje sendo o preferido de muitos fãs da saga, tendo uma boa história e uma customização de personagem excelente. Foi um ótimo jogo, mas ele não foi uma grande inovação técnica em relação ao primeiro, trazendo mecânicas e física datadas até mesmo para os padrões da época. Só para vocês terem uma noção, no mesmo ano em que lançou o Saints Row 2, também lançou o GTA 4, que enquanto ele trazia uma física extremamente realista até mesmo para hoje em dia, a movimentação e dirigibilidade de Saints Row 2 não envelheceram nada bem. E não, cara, eu não tô dizendo isso porque não é um jogo realista. Eu sei que a intenção de Saints Row nunca foi essa. Eu tô dizendo que no que ele se propôs a ser, que foi um jogo mais arcade, ele envelheceu muito mal em sua jogabilidade, fazendo até ele parecer um jogo de PS2 na maior parte do tempo. Eu sei que pode até parecer covardia comparar ele ao GTA 4, que tem um padrão de qualidade surreal, mas quando você o compara até mesmo com GTAs de PS2, vê como eles envelheceram muito melhor que o Saints Row 2, um jogo de PS3 e 360. E não me entendam errado, cara, Saints Row 2 é um ótimo jogo, com aquele tom mais sério que é muito melhor que o tom mais zoeiro dos outros jogos, tanto que ele é o queridinho de muitos fãs da série, mas não dá pra negar que mesmo pra
pra muito época bom. que ele saiu, ele já era bem ultrapassado e que para os padrões de hoje em dia, assim como os outros jogos dessa lista, envelheceu como leite. Eu deixei isso claro durante o vídeo inteiro, mas só ressaltando, a minha intenção aqui não foi falar mal desses jogos, até porque são clássicos que merecem ser respeitados. E sim, foi um vídeo apenas para fins de entretenimento, onde eu revisitei jogos antigos e vi que eles envelheceram bem mal, mas isso não quer dizer que eles sejam jogos ruins, e sim que simplesmente o tempo não fez bem para eles, assim como não fez bem para vários outros jogos, filmes, séries e várias outras mídias. Tenho que dizer isso, cara, porque sempre vai ter um ou outro que só porque você critica algum ponto do jogo, você automaticamente acha ele um lixo, o que não foi o caso de nenhum jogo dessa lista. Disclaimer deu pra dado, entender bem. eu agradeço Eu demais só não por você concordo ter com me assistido Uncharted, até não. aqui. Se você puder deixar uma avaliação. Muito bom. Eu só não concordo com Uncharted mesmo, de resto. Mas é isso, né, cara? Nenhuma empresa lança jogo pensando à frente. Acho que uma das poucas é a própria Rockstar. Mas de resto, cara, a maioria das empresas não tá nem aí, né? Não tão ligando se o jogo futuramente vai ser um jogo que vai envelhecer bem ou mal e tal. O negócio é, o que tá fazendo sucesso agora? É isso? Ah, então eu vou fazer. Por isso que eu recrimino tanto a Ubisoft, né? Porque ela faz muito o que tá bombando agora. Inclusive, ela destrói as principais franquias pra transformá-las em subgêneros que estão bombando. Então, muito triste.